dia. Hoje nós vamos estar falando sobre a vida financeira. E o texto base está em Provérbios 22. Te encorajo fortemente que você pegue esse capítulo de Provérbios 22, leia, releia, estude. Ele é maravilhoso para falar conosco a diferença entre riqueza e entre prosperidade. A riqueza é uma situação relacionada à aquisição e posse de bens. Aqui faço aquisição e tenho a posse. Isso é riqueza. A prosperidade é um estado, é uma qualidade da pessoa que é próspera, ou seja, ela é bem-sucedida. Não é um aspecto paralisado, é uma coisa que está em movimento, são situações em movimento. A pessoa é próspera, é bem-sucedida, ela é feliz, ela é afortunada, ela tem sorte, ela continuamente está produzindo bens de consumo para outros, para abençoar outros. A prosperidade, a pessoa tem um padrão de vida que ela garante a ela uma contínua sensação de contentamento e estabilidade emocional. Então, a riqueza é aquisição de bens, conseguir os bens e ter a posse deles. Isso é riqueza. A prosperidade é um estado de espírito, um estado de ser. Não interessa o que está acontecendo, a pessoa está sempre feliz, ou mesmo que ela tenha problemas, ela vai vencendo aquilo e vai continuamente produzindo bens de consumo que abençoam outros. E ela também passa a ter uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira, uma estabilidade em toda a área da vida dela. Então, é uma característica de quem é bem-sucedido. Não só ter bens ou ter aquisição deles, mas estar produzindo continuamente, desfrutando de um padrão de vida de satisfação e equilíbrio. Então, quando você pega muitas vezes, agora, há pouco tempo, acho que tem 2 semanas, um grande cantor famoso na Argentina jogou, não sei o que aconteceu, do 4º andar do hotel e morreu. Então, ele era uma pessoa que ele tinha sucesso, ele tinha fama, ele tinha bens, ele tinha várias coisas, mas ele não tinha essa estabilidade para desfrutar. E também as coisas que ele fazia não traziam uma prosperidade, um benefício para aqueles que estavam ao redor dele. Vou abrir a janela aqui um pouquinho, um minutinho. Então, nós vamos falar dessa diferença entre ser rico e ser próspero. Quando nós pegamos o prêmio Nobel, que o Alfred Nobel usou sua fortuna para criar lá para trás, em 1895, ele fez esse prêmio para reconhecer as pessoas que tivessem méritos científicos, ou acadêmicos, ou que contribuiu para a humanidade. Então, por incrível que pareça, mais de 100 judeus ganharam o prêmio Nobel e apenas 9 muçulmanos. Então, qual é a diferença entre riqueza e prosperidade? Eu posso ter dinheiro, eu posso ter um solo cheio de petróleo, posso ter cidades riquíssimas, mas a prosperidade é uma atitude de, além de eu ter as coisas, eu consigo levar o bem para a sociedade. E o Prêmio Nobel, ele mostra isso, as pessoas que contribuem para o bem da sociedade. Então, se você pegar a população mundial, se a gente pegar uma data onde nós tínhamos 6 bilhões de pessoas no mundo, 6 bilhões de pessoas, 16 milhões são judeus. Então, da população mundial, se eu considerar a população mundial 100%, os judeus são 0,26% da população mundial, menos de 1%. E quando eu pego a quantidade de prêmios Nobel,
os judeus ganharam 22% dos prêmios Nobel do mundo, da quantidade de pessoas. Então, ele é menos de 1% da população e ganhou 22%. Então, é uma coisa muito interessante, é uma quantidade muito grande de pessoas de uma nacionalidade que ganharam o prêmio Nobel. Então, eu acho isso interessante. Então, puxa, eu vou analisar por que essas pessoas, que são menos de 1% da população, ganharam 22% dos prêmios Nobel. Por que eles contribuíram tanto para o bem da humanidade? O prêmio Nobel é isso que ele avalia. Então, são pessoas que elas não são ricas, elas são prósperas. Então, além de terem bens, elas têm essa atitude normal do dia a dia, de estar sempre crescendo, sempre aquisicionando coisas e coisas que beneficiam o próximo, ou dar um legado ao próximo. Então, eu fui analisar o porquê, quais são as atitudes que eles têm como povo, e levantei algumas atitudes, que é o que eu quero falar a respeito da vida financeira, não só da vida financeira, não só você aquisicionar, ter bens, e provisionar, e ter vários, e ter uma lista de bens, não, é você ter uma prosperidade, você ter uma continuidade de bem-estar na sua família, no seu trabalho, é você ter uma qualidade de vida, é você ter uma vida espiritual feliz, uma vida emocional que está sempre crescendo. Não estou dizendo que você não tenha problemas, nós temos problemas. Se você analisar esse povo, você vê que eles tiveram muitos problemas e tem, mas eles têm prosperidade. E o prêmio Nobel, ele é uma pequena amostra disso. Então, quais são alguns princípios de vida que eles têm? Obviamente, todos os princípios dele, eles tiram da Bíblia, ou do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, dos profetas, e dos profetas maiores e dos profetas menores. Mas eles tiram desse livro aqui. E Jesus era um judeu, e a vida dele foi próspera, porque a Bíblia diz que ele tinha um aprovisionamento de recursos, ele tinha pessoas que investiam na vida dele, quer dizer, pessoas prósperas, ricas, que percebiam que ele tinha algo a contribuir com a sociedade, e por isso falaram, vou investir na vida dele. Então, a gente tem que investir em coisas sérias. Ontem eu estava conversando com meu filho, e ele é da área financeira, e ele estava contando o que estava acontecendo com uma empresa que ele estava ajudando a administrar. E uma outra empresa grande, bem conhecida no mercado, que está sempre na mídia, que tem a televisão, você vai no hospital, a câmera, a televisão dele que está aparecendo, você vai nos lugares, geralmente a câmera dele que está, os programas dele que estão aparecendo, ele sei que essa empresa grande comprou a empresa dele e estava planejando roubar os acionistas, roubar as pessoas que trabalharam para fazer aquela empresa crescer. Eu falei, nossa, uma empresa tão conhecida, né? Símbolo redondo, e tem televisão, e agora está entrando em outras áreas de mídia, planejando destruir o próximo. Aí eu pensei, e ele falou, mas que pessoa, que gente desclassificada, que pessoas que não têm respeito com o próximo, que não são bons profissionais. E eu fiquei pensando, realmente, né? Que coisa, como a gente vê essas coisas acontecerem. Mas, com isso tudo, nós aprendemos o quê? Que um dia nós daremos conta dos nossos atos a Deus. Um dia Deus vai abrir os livros e vai julgar todo mundo. Eu não tenho que ter uma visão curta, eu tenho que ter uma visão longa. Exatamente como esse povo que segue os 5 primeiros livros da Bíblia, que segue os livros dos profetas maiores, dos profetas menores. Eu tenho que pensar em ser próspero. E eu vi meu filho, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, que está crescendo, sim, avaliando o mundo e percebendo o que está certo, o que está errado, e se indignando de ver o errado. A prosperidade é isso, é você passar um legado para a próxima geração de pessoas corretas e honestas.
e também influenciar ao nosso redor com isso. Como é que essas pessoas vivem, esse povo judeu? Eles têm, primeira coisa, uma mentalidade de excelência, onde você lê em Provérbios 22, que eu falei desse Provérbios 22, no versículo 29 diz assim: viste um homem diligente na sua obra, perante os reis será posto, não será posto sobre os de baixa sorte. O princípio judaico ensina que aquele que é perito na sua obra será reconhecido, valorizado e vai trabalhar para os grandes. Então, uma mentalidade de excelência, de buscar qualidade em tudo que fazemos, seja uma dona de casa que varre um chão, ou seja um grande economista que está trabalhando numa empresa que tem um mercado aberto e que tem que prestar contas para a sociedade ou para outras empresas. Se trabalhamos como um vendedor, ou então somos donos de um comércio, ou então se estamos trabalhando à frente de uma igreja, ou conduzimos uma família, temos que ter uma mentalidade de fazer excelência em tudo que fazemos. Essa é uma das características do povo judeu, da Bíblia. E que nós, que temos a Bíblia como princípio, um livro de princípios de regra e fé, um manual do fabricante. O fabricante nos criou e nos deu um manual de conduzir a nossa vida, e nós temos que pegar nele. Então, a primeira coisa é ser excelente. Provérbios 22, 29. A segunda coisa é procurar ter uma reputação, procurar ter um nome limpo. Às vezes você acontece situações, sim, mas eu tento hoje ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Se eu tive uma situação, eu vou lá e tento consertar. Corrijo aquilo, me corrijo dia a dia, tentar ser uma pessoa melhor, respeitar o nome que eu tenho, ter um nome como um cristão, ou como uma pessoa na sua área da profissão, ou na sua área ministerial, ou na sua área familiar, ter um bom nome, diz respeito ao ter um bom caráter e uma reputação ilibada. Provérbios 22, 1, pode abrir na sua Bíblia aí. O que diz na sua Bíblia em Provérbios 22, 1? Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Diferença entre riqueza e prosperidade. Mais digno de ser escolhido é o bom nome. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O que é a graça? É quando eu recebo de Deus coisas que eu não conseguiria conseguir de outra maneira. Por exemplo, saúde, vida, poder gerar filhos, amar e ser amado. São dons de Deus. Mais digno de ser escolhido é o bom nome. Meu caráter, a minha reputação que eu trabalho dia a dia. Melhor é isso do que muitas riquezas. E ser estimado, gostarem de nós, é melhor do que a prata e o ouro. Muitas vezes o ser estimado faz com que você consiga um trabalho, um emprego, em detrimento de outra pessoa que pode até ter mais qualificações profissionais, mas pelo seu bom nome, o seu caráter, e a pessoa saber, você tem princípios bons, faz com que você ganhe aquele serviço, aquele trabalho, seja contratado. Eu já vi experiências disso e eu sei que são verdades. Então, a primeira coisa, qual que é? Excelência. Trabalhar com qualidade. Provérbios 22, 29. Em segundo lugar, reputação. Ter um bom nome, ter graça, ter caráter, ter reputação, um ser estimado. E em terceiro lugar, ser aberto para receber conselhos, para aprender, estar sempre aberto a aprender, fazer novos cursos, conversar com pessoas, procurar pessoas que têm mais experiência, mais idade, que possam nos orientar, ser aberto a aprender com as pessoas. Agora eu vou para o Provérbios 15. Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselhos, os projetos são vãos, mas com a multidão de conselheiros, os projetos se confirmarão. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Então,
nós nos aconselharmos, nos cercarmos de pessoas que podem nos ensinar, sermos humildes, né? Entender que nós não sabemos tudo, precisamos estar sempre crescendo e aprendendo. Outro dia mesmo eu vi uma pessoa que faz palestras, e fazia muitos anos que eu não escutava essa pessoa falar, mais de 5. E quando eu escutei, eu tomei um susto. Falei, meu Deus, como essa pessoa está falando melhor, está com vocabulário melhor. Ela já tinha qualidade, estudo para falar o que ela falava, mas eu vi ela agregou outros fatores na sua maneira de se expressar. E eu falei, que bom, eu preciso também crescer, preciso crescer na maneira no meu trabalho, na maneira de me relacionar com as pessoas, na maneira com que eu falo, eu preciso crescer. Então, abertura para aprender, sempre estar pronto a aprender e conhecer outras coisas e crescer na graça e no conhecimento. Uma quarta coisa é o coração ensinável. O coração ensinável é aquele que tem disciplina e a capacidade de aceitar repreensão. Então, não é só estar aberto a aprender, é muitas vezes eu vou ser repreendido, vou escutar coisas, isso aqui você está errado. Aí, pô, na hora que eu deitar a cabeça no travesseiro, isso é uma coisa que eu tenho pessoal minha. Eu penso em tudo que eu vivi no dia, o que eu passei com as pessoas, o que eu escutei, as críticas, avalio as críticas que eu recebi e falo, essa crítica foi boa, vou melhorar. Essa crítica é fruto de inveja, então eu repreendo essa inveja em nome de Jesus. Sim, o nome de Jesus tem poder, em nome de Jesus eu ponho para fora aquilo que é ruim. Então, ter um coração ensinável, saber escutar no que eu tenho que me corrigir. Então, é uma disciplina, e ela é fundamental para essa habilidade de escutar, avaliar as críticas, que isso é crucial para um desenvolvimento pessoal e profissional. E o judeu, ele tem isso, ele valoriza o aprendizado, ele valoriza os conselhos, ele valoriza trabalhar melhor, ele valoriza ter um bom caráter. Em Provérbios 13, 18, diz assim, pobreza e afronta virão ao que rejeita correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Um outro fator, o último, é gratidão e generosidade. O judeu, ele tem um princípio de ser grato, ser generoso. Por mais que você possa dizer que eles só pensam neles, ou eu já escutei muitas críticas ao judeu, mas se você prestar atenção, eles têm uma política, uma atitude pessoal de investir em fazer bons hospitais, em investir em fazer boas faculdades, em ajudar principalmente o pobre, a viúva e o necessitado. Dentro da lei da Bíblia, existem tópicos da lei de se conduzir na vida, onde se considera separar ofertas e colaborar com aquele que está desprotegido, aquele que não tem pai, não tem mãe, não tem cônjuge, ou então é uma pessoa pobre, no sentido de bens. Ajudar a pessoa a crescer, a trabalhar, a estudar, a cuidar da sua saúde. Você pode ver que os judeus, eles investem em hospitais, investem em faculdades, investem no estudo. Tanto é que eles são menos de 1% da população e tem 22% dos prêmios Nobel. Então, é uma característica da conduta deles, ser grato, honrar aqueles que os ajudaram e ser generoso com aqueles que precisam. A lei bíblica considera separar ofertas e colaborar, ser especialmente generoso, compromissado para o bem das pessoas vulneráveis e necessitadas. Viúva no padrão da palavra, órfãos e levitas. Levitas quem são? São aqueles que trabalham dentro das atribuições do templo. Então, se você é cristão, você frequenta uma igreja, você tem que ver aqueles que presidem sobre você e fazer ofertas sim, e colaborar com eles. Isso está na lei da... E uma pessoa que não fez isso? Roboão. Roboão, filho
de Salomão, você lê lá em 2 Crônicas, ele desprezou os conselhos dos idosos experientes e, com isso, ele perdeu o reino. Em vez de ele se juntar com os bons conselheiros, ele se juntou com aqueles que não tinham experiência e que não tinham um caráter ilibado. E, com isso, ele perdeu o reino. Filho de Salomão que construiu um reinado muito grande. Imagina, Roboão deve ter dado muita coisa. Ele perdeu por conta de desprezar os conselhos dos idosos. E contraponto com Roboão, eu tenho Josias. Eu leio sobre ele em 1 Reis 13. Josias, ele abandonou a idolatria, renovou a aliança com Deus, se arrependeu dos seus erros, então se corrigiu, foi apto a escutar os conselhos dos mais velhos, aqueles mais experientes. Ele purificou a nação, procurou a profetisa Hulda, escutou o conselho e a repreensão, fez a reforma deuteronômica necessária e conseguiu unir toda a nação. Trouxe memória dos bons tempos, esperança e transformou. Josias foi chamado do reformador. Josias seguiu esses 5 pontos para ter prosperidade, não só riqueza. E o Roboão, não. Quando nós pegamos em Mateus 14, quando Jesus anda sobre as águas, diz que ele subiu sozinho ao monte para orar. Então, Jesus primeiro se separou para orar. E depois ele veio e andou na fusão das dimensões, céu e terra. Jesus andou nessas dimensões, por isso que ele andou sobre as águas. E estava uma tempestade no barco, e ele então entrou no barco, e a tempestade se acalmou, e o barco não foi a pique. Então, se nós temos na nossa vida, a gente reparou, a gente percebeu que não estamos trabalhando com qualidade, não estamos sendo excelentes. Se a nossa reputação não está boa, nós podemos trabalhar sobre isso. Se nós não temos procurado crescer e aprender, e nem nos abrimos para receber conselhos, também não prestamos atenção nas críticas, não temos um coração ensinado, e também se não somos gratos e nem generosos com os mais necessitados, se nós estamos numa turbulência na vida, nós temos que olhar para Cristo no meio dessa turbulência. E ele, nesse momento, ele está vindo sobre as águas. E você pode dizer, Jesus, entra na minha vida financeira, entra na minha vida profissional, entra na minha vida ministerial, Jesus, entra no meu barco, entra na minha vida, nos meus relacionamentos. Venha estar conosco, Senhor. Agora, entra na minha vida e me traga, Senhor, agora, para eu sair dessa situação que eu estou. Então, é uma maneira de você, nesse momento, a partir do que você escutou, você pensar, sim, eu quero voltar a escutar conselhos, eu quero pensar nas críticas que eu ouvi e ter uma atitude diferente. Eu vou ser uma pessoa que eu vou me esforçar para ser um melhor profissional, um melhor cônjuge, um melhor pastor ou um melhor companheiro no meu vizinho, um melhor pai, uma melhor mãe. Eu vou, nesse momento, eu chamo Jesus para dentro do meu barco. E eu quero essa mudança na minha vida. Diga para você mesmo aí, Senhor, eu quero agora que o Senhor entre no meu barco, que o Senhor dê uma ordem. Fala assim, em nome de Jesus, acalme-se. Todas as situações ruins da minha vida profissional, da minha vida financeira. E eu vou entrar nesse novo momento com Deus. Eu vou pegar Provérbios 22, eu vou ler a palavra, vou seguir a lei e o que a Bíblia diz. E vou ter uma nova maneira na minha vida. Não adianta só eu escutar as palavras. Eu tenho que ter uma maneira diferente de agir no dia a dia. E eu decido agora ter essa maneira diferente de agir. Diga em nome de Jesus. Eu vou mudar a minha vida. E vamos fazer uma pequena oração. Fala aí com você mesma. Senhor, eu recebo agora que Jesus entrou no meu barco. Eu recebo a habilidade que vem do Senhor de aprender a Bíblia e mudar o meu comportamento. Eu recebo a capacitação de ter uma maneira melhor
de realizar o meu trabalho, vou ter outras estratégias de relacionamento e com pessoas. Eu recebo agora toda a maneira de raciocinar para conseguir mudar a minha vida, não ser orgulhoso. Eu vou ser humilde para ver naquilo que eu preciso melhorar. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida. O sangue de Jesus que foi aspergido lá na cruz, quando ele foi flagelado. O sangue de Jesus eu clamo sobre a minha vida para me limpar, me cobrir e me dar força, ânimo, alegria, uma visão de Deus para saber o caminho a seguir. Eu modifico a partir de agora a minha mentalidade, porque eu dou uma ordem para mim mesma, que eu vou agir diferente de como eu agia anteriormente. Eu decreto sobre a minha vida que eu terei qualidade no meu serviço, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Eu determino que eu vou escutar e receber conselhos. Eu serei disposto a aceitar orientações e aprender, escutar conselhos de pessoas melhores do que eu. Eu vou me submeter a escutar críticas e ter um crescimento pessoal e profissional. Eu me submeto agora a obedecer à Bíblia, abrir a minha mão. Não serei controlado por mamão, mas eu serei generoso. Eu serei grato com quem me ajuda. Eu vou olhar aquela viúva no padrão da palavra, aquela que não tem ninguém mesmo. Ah, aquele órfão que não tem pai, não tem mãe. Ah, aquele que preside na igreja. Farei ofertas e serei uma pessoa diferente. Contribuirei para a melhora da sociedade como um todo. De tal maneira que as minhas gerações ganharão um prêmio Nobel. Senhor, eu apresento todas essas situações da minha vida e eu creio que o Senhor entrou, porque eu declarei com a minha boca, eu profetizei sobre o Vale dos Ossos Secos e creio que terei a vitória, porque tenho o sangue de Jesus aspergido sobre a minha vida. E se você não entregou a sua vida para Jesus, diga aí, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Não é eu abro meu coração para receber Jesus. Não, Jesus é o Todo-Poderoso. Ele morreu na cruz, Ele nos salvou e nos ressuscitou. E Ele nos deu a oportunidade de ter uma nova vida. Então eu me disponho, entrego a minha vida para que Jesus more dentro de mim. E eu tenho uma nova maneira de me relacionar comigo e com as pessoas. Em nome de Jesus, eu oro assim, fala, eu creio assim e eu recebo. E aí aquele que é o povo de Deus, como é que você diz? Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Amém. Obrigada.